Olá, começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. E também falamos de importantes ações da Universidade Estadual Paulista, a Unesp. O tema do nosso programa de hoje é trabalho escravo. Para falar sobre esse assunto, o Diálogos recebe Eduardo Paulon Girardi, professor de Geografia da Unesp em Presidente Prudente. Ele é um dos geógrafos autores do Atlas do Trabalho Escravo no Brasil, que apresenta um mapeamento dos setores da economia e das regiões do país em que há maior incidência e também maior probabilidade de trabalho escravo. Professor Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui no Diálogos. Eu agradeço. Professor, explica pra gente como que surgiu a ideia de elaborar esse Atlas. O Atlas do Trabalho Escravo foi uma proposta, um convite feito pela ONG Amigos da Terra, aos professores Hervé Terry, Nelly Aparecida de Mello, Júlio Atto e a mim, porque nós havíamos já feito outros trabalhos sobre mapeamento de temas relativos à questão agrária à Amazônia. Como é uma questão ligada à Amazônia, né, principalmente, eles então nos convidaram fizeram essa proposta e nós aceitamos de elaborar o Atlas do Trabalho Escravo. E a grande diferença está nesse mapeamento um pouco econômico das regiões do país, é isso? Isso, o Atlas do Trabalho Escravo, o tema trabalho escravo é algo que vem sendo há vários anos já estudado por acadêmicos, também pelas ONGs. O próprio Estado tem, a partir de meados da década de 90, feito alguns estudos. E não é novo o estudo, mas a novidade que traz o Atlas do Trabalho Escravo é justamente o tratamento que deu as informações, né, agrupamento e tratamento das informações cartograficamente. Então mostra como esse problema se manifesta territorialmente no Brasil e, portanto, mostrou outras particularidades do trabalho escravo. Que particularidades foram essas? As regiões que têm maior número de incidência de trabalho escravo, que recebem esses trabalhadores? Justamente, o que o Atlas deixa muito claro é aonde é praticado o crime de escravização desses trabalhadores e de onde vêm os trabalhadores que são escravizados. De que regiões vêm esses trabalhadores? Os trabalhadores, eles vêm de todos os estados, mas principalmente, aí há uma região de bastante concentração da origem desses trabalhadores, que é o estado do Maranhão, Piauí e norte de Tocantins, né? E esses trabalhadores são, então, escravizados principalmente no leste do Pará e no norte do estado de Mato Grosso. Certo, professor. E essa escravização que acontece com esses trabalhadores vem pela questão econômica dessas regiões para onde eles vão, que seja na mineração... Porque a questão de onde eles saem, ou seja, onde eles são aliciados em regiões muito de pobreza muito grande, né? Então, o trabalho escravo é um fenômeno que está diretamente associado à condição de pobreza extrema dessas pessoas que são escravizadas, e esses trabalhadores são utilizados em atividades econômicas muito bem definidas, ligadas sobretudo à agropecuária e na região da fronteira agropecuária brasileira. E esses trabalhadores, por exemplo, eles saem com algumas promessas, né? Sim. Quem alicia esses trabalhadores prometem algumas coisas, e isso vocês conseguiram identificar também. Sim, as denúncias que chegam à Comissão Pastoral da Terra e as libertações feitas pelo Ministério do Trabalho, elas têm uma série de informações que indicam, então, essas atividades, a condição dessas pessoas, né? Então, o Atlas, obviamente, reuniu todas essas condições e demonstra que essas pessoas
nas suas localidades de origem, elas estão em situação de extrema pobreza, não possuem nenhuma alternativa para conseguir trabalho para geração de renda, e elas, então, às vezes, sabendo que as propostas feitas pelos gatos, que são as pessoas que aliciam, não serão de fato cumpridas, elas não têm outra alternativa, porque esta é a única esperança, né? Então elas acabam sendo suscetíveis ao aliciamento, e não só uma vez, né? Então são vários os relatos de que um mesmo trabalhador é aliciado e escravizado várias vezes, ele é libertado, retorna para a sua região de origem, mas não tendo condições, ele entra. E ele se novamente. submete a isso, professor? Ou a gente pode dizer que ele é enganado, ele se engana por uma falta de cultura, de educação? Ele é enganado, né? A função do gato é essa, prometer coisas, fazer propostas de trabalho, rendimento, que nunca ocorreriam na região em que esses trabalhadores estão, e eles são enganados. Agora, você dizer que um trabalhador que foi libertado 16 vezes foi enganado novamente, na verdade, não é bem correto. Ele não teve outra alternativa. Essa era a única. Falta de escolha mesmo, falta de opção. Falta de escolha, justamente. De arrumar um outro emprego, ter uma geração melhor condição. De algum tipo de rendimento, né? Ou através de emprego ou através de programas sociais na própria região de origem. Estamos falando desse trabalhador que é escravizado. Tem como a gente traçar um perfil desse trabalhador? Sim, o trabalhador que é escravizado, ele é um analfabeto funcional, ele está em situação de extrema pobreza, né? E ele é geralmente um migrante, né? Porque às vezes ele é escravizado na própria região em que ele nasce, mas às vezes ele nasce no Nordeste, por exemplo, e migra para o Pará e é escravizado em municípios diferentes, né? Porque se a gente pensar Pará, extensão territorial, você consegue distanciar o trabalhador. Ele vai morar na capital, acreditando que vai morar em Belém, acreditando que de repente lá há mais oportunidades, não consegue e vai ser escravizado no norte do Pará, por exemplo. Não necessariamente na capital, ele pode mudar para o interior do Pará, mas ele é aliciado em um município distante da onde ele é escravizado. Porque uma das características do trabalho escravo contemporâneo é o isolamento geográfico, né? Então, ele é levado para uma região que ele não tem conhecimento, né? E para um interior de fazendas gigantescas que ele não tem, há um cerceamento da liberdade. Essa é uma das características do trabalho escravo. E um pouco mais sobre as características desse trabalho escravo a gente conversa daqui a pouquinho. Ok. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é sobre trabalho escravo. Nosso convidado é o professor Eduardo Paulon Girardi, da Unesp em Presidente Prudente. Professor, no último bloco falamos do Atlas do Trabalho Escravo e algumas das peculiaridades que ele conseguiu identificar. Entre elas, as características desse trabalho escravo. Uma delas, que o senhor começou citando, é o isolamento geográfico, que seria o cerceamento da liberdade. Certo. Uma segunda característica é a dívida impagável, né? Que ele contrai essa suposta dívida já na viagem de transporte para o local em que ele é escravizado. Então, quando o gato alicia esse trabalhador, a viagem já fica já é somada na dívida dele, né? E aí depois, chegando no local, ele tem que comprar alimentos, tem que comprar instrumentos de trabalho para desenvolver as atividades. E a questão da moradia? Então, também, todas as condições precárias de vida e trabalho são verificadas quando os fiscais do Ministério do Trabalho chegam a esses locais, né? E o outro obviamente, o descumprimento de todos os elementos da legislação trabalhista.
Então eles não recebem. Não recebem de forma alguma pelo trabalho realizado. E como que a gente consegue evitar essa questão do isolamento deles, né? Eles ficam sem contato com a família também, né? Acho que isso é importante Sim. deixar claro. Não recebem por estarem trabalhando. Como que a gente consegue evitar essa forma de trabalho escravo quando ele já está ocorrendo? Olha, como eu disse, o trabalho escravo está ligado à pobreza. Então, se ocorre a diminuição da extrema pobreza no Brasil, nessas regiões que nós já salientamos, já o número de pessoas passíveis de aliciamento já vai diminuir e, portanto, os casos de trabalhadores que caem nesse tipo de armadilha também vai diminuir, né? É um crime o trabalho escravo e o monitoramento, a inspeção pelos órgãos competentes, no caso o Ministério do Trabalho e a Polícia Federal, também contribuem, mas a gente está falando de Amazônia, então fiscalizar toda a Amazônia é muito difícil, né? E aí a gente depende de denúncias para que os casos sejam flagrados e esses criminosos punidos. Agora vale a pena dizer que a punição também tem sido bastante frágil, né? Inclusive nós temos em tramitação a PEC do trabalho escravo, que visa a expropriação sem nenhum tipo de pagamento das propriedades em que forem encontrados os trabalhadores escravizados. E aí talvez esse seja um grande golpe nesses criminosos, e aí nós estamos falando dos fazendeiros e outras pessoas que fazem esse tipo de prática, né? Porque nós já temos no Código Penal, nós já temos a previsão de 2 a 8 anos, também tem as multas trabalhistas. E esses 2 a 8 anos são tanto para os gatos que aliciam essas pessoas, quanto para os proprietários? Olha, onde eles vão trabalhar? Para os proprietários, o proprietário é responsável Ele é o responsável. Ele é o responsável, mas obviamente os gatos seriam um laranja. Mas se ele for flagrado na propriedade colaborando para aquela questão, ele deve ser enquadrado em algum artigo, mas o dono da propriedade vai responder. Ele responde legalmente pela prática. Uma das coisas que acontece é que o dono da propriedade alega que não sabia o que estava acontecendo, né? Mas ele é, sim, punido por essa legislação. Mas o golpe para esses fazendeiros seria a expropriação da terra. E no processo do aliciamento, como ele tem relação com a extrema pobreza das regiões, por exemplo, Maranhão, Piauí, o Tocantins, né, o baixo desenvolvimento, o índice, né, de desenvolvimento humano, o IDH, é totalmente correlato, né, corresponde a ser baixo corresponde a essas regiões onde é a maior incidência de trabalhador que migra para ser escravizado em outra região. Como combater, né, a gente teria a necessidade de políticas públicas nesse sentido para combater esse aliciamento, já na raiz, certo. E não necessariamente expropriar propriedades onde... ou fazer a fiscalização para ver se tem ou não trabalho escravo. Eu acho que há necessidade de cortar o mal pela raiz, vamos assim dizer. Justamente, isso. Como eu disse, a diminuição da pobreza, ela conseguiria extinguir grande parte dos casos de trabalhadores escravizados, que está claro nas análises de diversos autores, inclusive nas análises que nós realizamos no Atlas, que o grande propulsor para que o trabalhador seja aliciado é a sua situação de extrema pobreza. Nessa expectativa de melhorar de vida. Na expectativa de melhorar de vida, ter algum rendimento mínimo de sobrevivência para a sua família. E por isso a gente pode... Nós estamos falando de regiões de extrema pobreza, dos 2 estados mais pobres do país, Maranhão e Piauí, né? E a gente consegue identificar, professor, um paralelo entre esse tipo de escravidão que temos hoje na nossa sociedade, né, de forma contemporânea, com a escravidão que o país vivencia desde o seu descobrimento, vamos assim dizer? Então, uma das questões é que esta escravidão contemporânea, ela não é racial. Então, o critério de raça, ele não é definitivo.
para você escravizar. Então, é escravizado quem está na situação de extrema pobreza e acaba se submetendo acaba caindo na armadilha que é feita pelo gato, né? Ele é também uma escravidão que não é apoiada pelo Estado, ela é ilegal, né? E ela é temporária, ou seja, há a possibilidade de que o trabalhador retorne para a sua terra depois de concluído o trabalho, né? Mas isso nem sempre acontece, porque muitas vezes ele morre, porque às vezes ele tenta fugir, ou pelas próprias condições do trabalho ele não consegue retornar. Então ela é temporária, né? Então essas são as principais diferenças. Agora, uma outra diferença que vários estudiosos insistem é que no período da escravidão legalizada, enfim, o trabalhador ele representava um investimento muito grande em capital para o fazendeiro. Hoje, ele não significa quase nenhum investimento, né? Porque ele não tem nenhum custo para ser comprado. E que, portanto, esse trabalhador atual ele seria muito, muito mais descartável do que o trabalhador... Ele é substituível rapidamente. Ele é substituível rapidamente e sem grandes custos. E em regiões desenvolvidas do país, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, região Sudeste, Sul, Centro-Oeste, em alguns estados, algumas cidades, conseguimos identificar também a prática do trabalho escravo? Sim. O trabalho escravo ele tem sido, principalmente nos últimos anos, que a fiscalização tem ampliado, né? Ele tem sido, de 2007 até 2012, nós percebemos o aumento de casos de libertação de trabalhadores no sul de Goiás, leste de Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, no próprio estado de São Paulo, Santa Catarina e na área litorânea do Nordeste. Em que setor econômico eles trabalham? Construção civil seria um deles? Olha, então, o Atlas trata especificamente do trabalho escravo rural, né? Embora haja o trabalho escravo urbano no Brasil, principalmente na questão dos bolivianos nas confecções. Então, nós tratamos especificamente do rural. Nessas regiões, eles estão associados, sobretudo, à cultura da cana-de-açúcar, né? Os dados do Ministério do Trabalho mostram isso, que a cultura da cana-de-açúcar tem sofrido fiscalizações, né? Algumas propriedades, e tem sido encontrado trabalho escravo, né? Agora, não é necessário que a gente deixe claro que não é toda fazenda que produz ou carvão, ou madeira, ou que abra pastagens, ou que produza cana-de-açúcar que vai ter cana-de-açúcar que vai ter trabalho escravo, mas que aonde são encontrados são nesses casos, na minoria das propriedades, mas um número muito grande de trabalhadores, né? Um pouco mais sobre esse mapeamento que vocês fizeram, a gente continua daqui a pouquinho. Tudo bem. Diálogos faz um breve intervalo e volta já. Não saia daí. O Diálogos está de volta e quem conversa com a gente hoje é o professor Eduardo Paulon Girardi, geógrafo da Unesp em Presidente Prudente. Além do mapeamento dos estados, municípios e dos setores econômicos que mais têm trabalho escravo, o Atlas também apresenta 2 índices inovadores, o de probabilidade ao aliciamento e o de vulnerabilidade ao aliciamento. Professor, comentamos um pouco que a questão da extrema pobreza tem relação com esses índices, é isso? Sim, nós então, para gerar esses índices, nós tomamos todos os registros do Ministério do Trabalho e da Comissão Pastoral da Terra, né? A Comissão Pastoral da Terra recebe as denúncias, o Ministério do Trabalho recebe denúncias também, mas faz a fiscalização, e nós, então, verificamos quais as atividades e quais os indicadores relacionados tanto ao aliciamento quanto à prática da escravidão, e nós geramos, então, um índice que sintetiza todos esses indicadores e mostra quais as regiões do país em que há maior probabilidade de ocorrência do trabalho escravo e quais as regiões do país em que a população está mais suscetível ao aliciamento.
E a gente tem números que revelam quantos trabalhadores já deixaram de ser escravizados ou quantos ainda tendem a ser escravizados? Sim. A CPT, ela registra dados desde da década de 80. Que é a Comissão Pastoral da Terra. Isso, justamente. Mas o Ministério do Trabalho começou a fazer as verificações a partir do ano de 1995. Então, de 95 até 2000, cerca de 44.500 trabalhadores haviam sido libertados pelo Ministério do Trabalho, que é um número muito significativo. E essa libertação vem com as denúncias, como a gente já pontuou no primeiro bloco. Como que eu faço para denunciar um trabalho escravo? Olha, pode entrar em contato diretamente com o Ministério do Trabalho e para a CPT, as denúncias à CPT, elas são colhidas localmente nas paróquias, né? Então, os trabalhadores conseguem escapar de alguma fazenda e os que conseguem chegar às igrejas, eles pedem ajuda e aí, como é uma comissão pastoral, as igrejas locais enviam os dados e as denúncias para a CPT. E o Ministério do Trabalho tem trabalhado em parceria com a CPT. Então, o que a CPT recebe chega ao Ministério do Trabalho. Que é quem efetivamente retira esses trabalhadores dessa condição desumana, podemos dizer. Sim. E nesse processo do trabalho escravo, professor, a necessidade de estudos, né, nessa área é uma questão urgente da nossa sociedade. A pesquisa que vocês desenvolveram, né, que culminou nesse Atlas que foi publicado, lançado no ano passado, tem uma continuidade? Está previsto um novo mapeamento ou algo novo para revelar e para desmascarar essa realidade? Como todo trabalho que lida com dados que são produzidos anualmente, em pouco tempo nós precisaremos atualizar esse Atlas e o que os dados indicam é que como eu já disse, há uma tendência de que o trabalho escravo não está concentrado unicamente, ele tem migrado para outras regiões, né? Então talvez esse processo mereça ser mais estudado e talvez seja objeto de uma nova versão do Atlas, né? E essa versão existente do Atlas e futuras versões podem chegar nas escolas e servir de material didático, de instrumento de reflexão em escola, para criança, para jovem e também dentro das universidades. Sim, ele é um trabalho que está disponível na internet, ele é livre para ser utilizado de qualquer forma, né? A nossa intenção é divulgar esse trabalho, divulgar o trabalho principalmente para chamar atenção para o tema. Então, quanto mais numeroso for o número de instituições em que ele chegar e da população, mais nós teremos alcançado nossos objetivos. Quem quiser ter acesso é só entrar em contato então com Amigos da Terra, ONG Amigos da Terra. É só entrar no site. Está disponível. E na sua página também do Departamento de Geografia da Unesp em Presidente Prudente. Quem tiver tem acesso a esse Atlas. Ele não existe na versão impressa, ele só existe na versão digital. Até foi uma opção para poder acelerar a divulgação. Para facilitar essa disseminação e esse acesso que fomenta, então, novas discussões. Justamente. Agradeço, professor, enormemente a sua contribuição. Primeiro, para trazer uma questão tão urgente da nossa sociedade, né, por contribuir com dados e com problematizações que são importantes para reverter um processo que, infelizmente, é histórico no nosso país. Tá aí, eu que agradeço, especialmente pelo interesse pelo tema, né, que é algo que deve ser divulgado para a sociedade, porque grande parte não acredita ou desconhece que esse problema ainda é comum na nossa sociedade. E aí é nosso papel, enquanto pesquisadores dentro de uma universidade pública, trazer isso à tona. Tipo de trabalho. Muito obrigada. Tá. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe nosso programa também pela internet. Assista, compartilhe e comente. Até mais!